Boa noite a todos. Então, vamos iniciar nossa palestra desta noite. Eu irei dar uma mensagem do livro Filho de Deus. Essa mensagem é da dona Joana de Ângeles e ela foi psicografada pelo Divaldo Franco. O título da mensagem é Tua Conduta. Onde estejas, encontra-se tesouros imagináveis aguardando tuas mãos ativas. Na terra generosa dorme uma rica seara. No córrego cantante encontra-se uma usina em potencial. Na estrada de pedra está oculta a coluna. Todavia, todos aguardam a ação transformadora do trabalho. O solo espera o arado e a semente. A corrente de água necessita de adequada canalização e a pedra do instrumento que atalhe para o fim a que seja destinada. Assim, o ser espiritual que traz presente a divindade e aguarda, se disfarçando os impedimentos para que estue exuberante. A educação será o recurso vigoroso que te oferece os valiosos bens, por enquanto adormecido no teu íntimo. O cérebro, necessariamente iluminado pelo conhecimento, fará que se apresente a inspiração e o verbo, a técnica e o pensamento robusto para o milagre das transformações que devem operar. O coração sublimado refreará a torrente de paixões, abrindo espaço para os sentimentos de elevação e exteriorizando-se na tua conduta, modelo e demonstração do que conduzes intimamente. A dor e o trabalho sejam considerados os maravilhosos cooperadores do teu crescimento. A bondade e o amor constituem-te os operadores da tua renovação, a fim de que, em todos os momentos, a tua conduta reflita os teus ideais e eles sejam a tua vida. Em nome do bem incessante que fulge à frente e desejas repartir com toda a humanidade, que aprendes a amar e desejas servir desde agora. Então, esta é a mensagem do Divaldo Franco, essa mensagem é da Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco, do livro Filho de Deus. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e sabedoria. Primeiramente, para agradecermos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga, os mentores desta casa, que vem fazendo um trabalho magnífico, harmonizando este ambiente, intuindo o nosso palestrante desta noite, nosso irmão Fernando Pereira, e que possamos envolver também neste momento todos os trabalhadores desta casa, os nossos vizinhos aqui do centro, os frequentadores, nossos parentes e amigos. E te pedimos, Senhor, que tudo que seja dito hoje aqui nesta noite, que seja de fácil entendimento para todos nós, para que possamos pôr em prática no nosso dia a dia esses conhecimentos tão importantes. Possamos envolver também os governantes das nações, para que possam cada vez mais se preocupar e legislar em favor dos mais carentes, das pessoas que mais precisam.
Então, te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade e que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Bom, Fernando, você pode ir, Fernando. O tema da palestra de hoje, dando sequência, será Jesus e o Sermão da Montanha, dando prosseguimento nos temas todos relacionados ao Natal. Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria muito grande estar nessa casa. E, desta vez, premiado com um assunto que vocês sabem que eu gosto muito, de falar sobre o Sermão da Montanha, que é a mensagem mais bela já produzida na face da Terra. E é a mensagem trazida por Jesus no início da sua caminhada entre nós, divulgando a Boa Nova. Mas a gente não pode simplesmente iniciar uma fala a respeito do Sermão da Montanha sem fazer algumas reflexões a respeito. Nós sabemos que quando se organiza um país, por exemplo, é necessário definir as regras, é necessário definir as leis que vão reger as relações entre os cidadãos daquele país. É o que nós chamamos de uma Constituição. É um resumo das principais leis que vão estabelecer as regras de como devem funcionar as relações entre os cidadãos, de como aquele Estado, de como aquele país vai se organizar para atender às necessidades das pessoas que nascem e vivem naquele país. Não é assim que funciona? Os Estados Unidos, em 1787, criou uma Constituição que está válida até hoje, com pequenos acréscimos à sua base inicial. É uma Constituição pequena, mas que define aquilo que é essencial. No nosso país é um pouco diferente, a Constituição americana tem 7 artigos, a nossa tem mais de 200 artigos. Então, é uma Constituição, é um código básico que define como funciona aquele país e as relações entre os cidadãos. E aí a gente sabe que Jesus veio estabelecer, vamos chamar assim, as bases do reino dos céus. Mostrar o que se constitui o reino dos céus. E Jesus, ao iniciar a sua caminhada entre nós, ali pelos seus 30 anos de idade, ele veio reunindo primeiro aqueles discípulos que iriam caminhar com ele nessa jornada, que são os 12 discípulos que a gente conhece lá do Evangelho. E, pouco tempo depois desse início, ele pronunciou às margens do lago de Genezaré esse que é um código, uma verdadeira constituição desse reino dos céus. São as leis, são os elementos, são as orientações que vão nos mostrar o caminho para alcançar esse reino dos céus. Que não é, o primeiro aspecto que a gente precisa considerar, que não é um lugar, não é um espaço delimitado geograficamente. Esse reino dos céus é muito mais um lugar dentro de cada um de nós. Então, essas leis que definem as características
desses cidadãos que moram nesse reino dos céus e a forma como cada um desses cidadãos deve olhar para a vida, deve olhar para o outro, deve olhar para si mesmo, deve olhar para o divino, para o Criador. Estão ali os elementos essenciais desse reino dos céus. Então, alguns aspectos são necessários estarmos atentos para compreender. Porque existem alguns artigos, vamos chamar assim, nesse sermão da montanha, que a gente vai achar muito estranho. Como é que isso é possível? Então, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que eu não vou conseguir compreender o sermão da montanha se eu usar apenas a razão para tentar compreender. Porque no momento em que ele vai nos falar sobre amar os inimigos, por exemplo, nós já vamos logo dar um pulo para trás. Não é? A gente não fica espantado logo de cara quando diz assim, amar os inimigos, mas amar quem me deseja mal, quem tem ódio de mim, como é que pode isso? Então é necessário o primeiro aspecto. Eu não vou conseguir compreender o sermão da montanha com o olhar, com o pensamento voltado para a razão apenas. É necessário que eu envolva alguns outros aspectos. É preciso que eu olhe, que eu sinta o sermão da montanha com o coração. E ainda assim isso não vai ser suficiente. Vai ser necessário que eu procure viver o que nos fala o sermão da montanha. Eu bem sei que essa proposta de viver aquilo que diz o sermão da montanha não é uma proposta fácil de pôr em prática. Não é? Quem lembra das vezes que eu já tive a oportunidade de falar sobre o sermão da montanha aqui, vai lembrar que existem falas de Jesus no sermão da montanha extremamente difíceis para nós. Né? Quando ele fala em não julgar, a gente que adora fazer uma fofocazinha, não julgar, né? Fica muito difícil. Mas vamos começar a falar um pouco de como acontece esse sermão da montanha. Como ele é apresentado para nós. Quem nos trouxe o sermão da montanha de uma maneira completa, bem mais ampla, foi Mateus. Mateus é um dos evangelistas, né? Um dos 4 evangelhos que foram destacados como aqueles que contêm a mensagem de Jesus para toda a humanidade. Nós temos então Mateus, que é considerado o primeiro dos evangelhos trazidos. Mateus é um dos discípulos de Jesus. Esse evangelho foi escrito na língua falada pelo povo naquele momento, no aramaico, mas que foi traduzido para o grego, que era uma espécie de uma língua mais universal naquele momento da vinda de Jesus, e depois praticamente sumiu esse evangelho originalmente escrito em aramaico, porque havia o hebraico, que era uma língua mais tradicional, mais voltada para a tradição religiosa, para uma elite, os sacerdotes, os levitas, mas o povo falava uma linguagem mais simples, que era o aramaico.
E esse evangelho foi escrito exatamente para mostrar para os hebreus que aquele Messias tão ansiosamente esperado pelo povo hebreu havia chegado. Havia chegado e estava presente entre todos. E esse era Jesus, o Messias esperado pelo povo hebreu, que não acreditou que ele fosse o Messias, e o povo hebreu continua esperando até hoje esse Messias, previsto lá nas profecias, lá atrás no Velho Testamento. Mas também uma parte desse mesmo Sermão da Montanha está presente lá no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, que é um outro evangelista trazendo um outro evangelho. E nós temos ainda João, Mateus, João, Marcos e Lucas são os 4 evangelistas. O Sermão da Montanha está parcialmente lá em Lucas e está completo em Mateus. Ok? Então é uma informação. E ele inicia narrando, Mateus, que ele estava ali, ele sobe numa elevação, senta-se e inicia essa fala. Um dos primeiros aspectos que chama logo a atenção é que ele inicia com as bem-aventuranças. Bem-aventurado é o quê? É abençoado, bendito. E ele estabelece logo alguns aspectos sobre o que é esse abençoado, bendito, bem-aventurado. É um pouco diferente daquilo que nós concebemos como sendo um aspecto da felicidade. Mas quando nós falamos hoje em felicidade, e se fala muito em felicidade hoje, o que é que nós falamos? O que é que pode me fazer feliz? Normalmente nós falamos assim, eu vou ficar muito feliz no dia que eu tiver minha casa, no dia que eu tiver um bom emprego, no dia que eu tiver o meu carro. Não é isso que a gente diz? Eu estou feliz porque eu tenho saúde. Todos esses aspectos, estamos falando de quê? De coisas fora de nós. É isso? E aí, ele já começa nos trazendo um primeiro aspecto que a gente já começa a achar diferente. Dentro dessa situação toda, ele já nos fala nas bem-aventuranças, trazendo aspectos que normalmente não são aqueles que a gente gostaria de ter. Ele vai falando que bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito, que são tristes. Então eu sou abençoado se eu sou triste. Os que são mansos, que têm fome e sede de justiça, que são misericordiosos, que são puros de coração, que são pacificadores. Ele não falou em carro, ele não falou em casa, ele não falou em nada disso. Ele falou só em relações. Relação comigo mesmo e relação com o outro. Pobres de espírito, aqueles que são humildes, aqueles que são aflitos, que passam por tristezas, por sofrimentos, por dores. E aí, o que é que ele promete para cada um desses bem-aventurados? Ele vai dizendo: os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os tristes, aflitos, porque serão consolados. Os mansos, porque possuirão a terra.
mas é um pedaço de terra? Os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados nessa sede e nessa fome de justiça. Os misericordiosos é que receberão também misericórdia. Os puros de coração, porque verão a Deus. E aí ele vai estabelecendo os pacificadores, que serão chamados de filhos de Deus. Então, se a gente for olhar para o momento que a gente vive, com tantas dores, tantos sofrimentos, mas aqueles que sofrem, que são tristes, normalmente estão revoltados. Nesse momento de pandemia, de tanta aflição, de tantas pessoas amadas partindo, então quanta coisa está nos levando e o que está acontecendo? Tanta polarização, famílias brigando, família discutindo por causa de política, por causa disso, vacina, não vacina, não sei o que, eu voto não sei quem, você vota em outro. Só conflitos. Então, se a gente fosse olhar, a maior parte de nós não seria bem-aventurado, de acordo com essas falas de Jesus. Então, é necessário que nós estejamos atentos e vamos perceber um primeiro grande aspecto disso. A felicidade, esse reino dos céus que ele diz, ele não é um lugar aqui, ele não é uma condição material. Ele nos mostra a necessidade de olhar a vida a partir de um ponto de vista diferente. Nós somos esse corpo? Não, né? Nós não somos esse corpo. Nós somos um espírito que está vivendo nesse corpo, nesse momento. Mas nós já vivemos ocupando outros corpos. E vamos continuar em outros momentos vivendo com outros corpos. Na continuidade dessa evolução. Exatamente em busca dessa condição de bem-aventurado. Então, a nossa jornada, o nosso caminhar pelas diversas vidas, e em cada vida, é em busca de alcançarmos essa condição de bem-aventurados. É esse o aspecto que nós precisamos ter em mente. Então, eu sou um espírito realizando uma jornada de evolução, passando pelas aflições, batalhando para que haja justiça. O que é a justiça? É que cada um tenha aquilo que necessita e aquilo que é justo ter. E a gente observa que não há uma justiça no nosso planeta. Uma justiça igual para todos, que alcance a todos. Alguns têm muito, cometem crimes e não acertam com a lei. Mas não acertam com a lei dos homens. Porque diante dessa lei que rege o universo, essa lei criada por Deus, ninguém consegue escapar. Nenhum de nós. Mas é necessário que essa lei, que essa justiça também comece a acontecer entre nós. Esse é o nosso objetivo. Esse é o sentido da nossa existência. Então eu deixo de olhar a vida como uma questão em que ser feliz é ter coisas materiais e passo a olhar dentro de uma outra ótica. Eu sou um espírito em evolução. A matéria
é um instrumento que eu tenho para realizar essa evolução espiritual. Então tudo se altera. E a gente vai observar quanta coisa existe para nós estarmos atentos nesse processo. Então, em seguida a essas bem-aventuranças, ele pega e fala duas coisas que nós certamente já temos na memória. Ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois luz, faça brilhar a vossa luz. E essa luz não é para a gente botar embaixo da cama, é para colocar aqui em cima no veleiro, para que todo mundo veja essa luz. Não se esconde uma cidade, ela fica em cima da montanha e aparece para que todo mundo veja. À noite as luzes estão acesas, não é assim? Então é necessário que estejamos atentos a todos esses aspectos. Nós temos, o que ele quer dizer com isso? Que nós devemos fazer diferença na nossa passagem aqui. O que o sal faz na comida? Ele faz a diferença, ele dá o gosto, ele dá o sabor, não é? A comida sem sal, ela até pode ser necessária para quem está com problemas de saúde, não é? Mas normalmente um salzinho é bom para dar aquele tempero, aquele gostinho na comida. Então ele faz a diferença. E o sal também conserva a comida. Para que se salga um peixe? Para que ele possa durar mais fora de uma geladeira, por exemplo. Não é assim? É o que nós devemos ser na vida, fazer a diferença. Então, o sal faz a diferença para a comida, nós devemos ser o sal. A nossa presença deve fazer diferença para aqueles que caminham conosco. Mas fazer diferença para o bem. Então ele destaca como um dever, como uma missão de todos nós, de fazer brilhar a nossa luz. O que vai fazer brilhar essa luz? É o momento em que nós passamos a vivenciar esta mensagem e a luz passa a fazer parte de nós. Vocês já ouviram falar em Buda, não é? Buda é o nome que foi dado para um príncipe lá do Oriente, chamado Siddhartha Gautama, que realizou uma missão como missionário de Jesus. Ele é um missionário de Jesus e que recebeu esse nome de Buda, que significa o iluminado. Por quê? Porque ele fez brilhar nele a luz. E é o que todos nós devemos buscar ser, Budas, iluminando interiormente, para que na nossa caminhada, nós possamos iluminar o caminho para nós e para aqueles que caminham conosco. Então devemos fazer a diferença em nossas vidas. É esse o sentido da nossa vida. E é uma questão, tem muita gente que prefere marcar a sua presença no mundo com a violência, com a agressão, não é? Mas nós que nos dizemos acreditar em Jesus, acreditar em Deus, devemos fazer da nossa vida uma luz, fazendo a diferença, mas de uma maneira positiva, sendo exemplos também. Amélia Rodrigues, ela tem um autor espiritual, que Divaldo Franco tem várias obras psicografadas dela. Ela narra de uma forma muito bonita várias passagens do Evangelho, do Novo Testamento, sobre a vida de Jesus. Então ela diz que o Evangelho é a vida de um homem, Jesus, através da vida de outros homens. E ela
nos lembra a importância e a necessidade de nós fazermos da nossa vida um Evangelho. Fazer do Evangelho da nossa vida na relação com as outras pessoas. E construir um Evangelho a partir das nossas ações com os outros. Então é essa a nossa finalidade. Então vem um momento, e esse momento é um momento extremamente importante para a humanidade. Nós sabemos que a história da humanidade foi dividida em dois momentos: antes de Cristo e depois de Cristo, não é? Nós estamos no ano de 2020, caminhando para 2021, o que significa que há 2020 anos teria nascido Jesus. Há 2020 anos. E a história antes dele é contada para trás também, século X a.C., século IX a.C., século VIII a.C., e assim por diante até o momento em que a história se divide. Né? Se nós fôssemos examinar um momento da história da humanidade em que isso aconteceu, esse seria o momento. Porque aí ele fala da lei antiga, definida por Moisés, definidas no Velho Testamento, que eram as tradições religiosas seguidas pelos hebreus. Mas ele pega e diz: foi dito pelos antigos que deveis amar os amigos e incomodar os inimigos. Eu, porém, vos digo que deveis amar até os inimigos. Aí ele começou a complicar a coisa para nós, né? Se já não é fácil amar o inimigo, ou melhor, já não é fácil amar o amigo, amar o inimigo então está complicado demais. Não é? A gente não consegue amar direito nenhum amigo, porque a gente não vive brigando com os amigos. A gente não vive brigando com o marido, com a mulher. A gente não vive brigando no trabalho. Então tem alguma coisa que está errada. A gente não consegue amar nenhum amigo, vai conseguir amar inimigo. Então é preciso que a gente entenda, porque não é só a respeito disso que ele fala, foi dito pelos antigos, ele fala em várias situações. Mas eu estou falando logo pela mais difícil, para a gente já trazer logo a complicação de uma vez. Não, para a gente não começar a achar que é muito fácil, eu estou trazendo logo o mais difícil para a gente resolver logo. Não é? Então ele vai mostrando que é necessário todos esses cuidados em relação àquilo, porque uma das coisas que era dito antes era o seguinte: foi dito pelos antigos que o que valia era olho por olho, dente por dente. O cara fez comigo, ele vai receber igual. Mas aí ele já diz: não é bem assim. Eu, porém, vos digo que você, se aquele que quiser lhe incomodar, quiser tirar uma camisa sua, você dá a camisa e ainda dá o agasalho. Se ele quiser caminhar com você 1 quilômetro, caminhe 2 quilômetros com ele. Porque é exatamente nessa caminhada que você vai experimentar a paciência, a compreensão. Não é assim? Nós não temos parentes que são difíceis. Muitas vezes não somos nós os difíceis, né? Porque a gente sempre olha que o outro é que é o problema, né? O outro é que é chato, o outro é que é complicado. Eu sempre sou bonzinho. Não é assim? Não é assim que a gente olha? Por acaso aqui alguém já pegou, foi para o espelho e disse assim: você é muito chato. Alguém já fez isso aqui? Duvido.
Mas pegar e apontar o dedo para o outro e dizer, mas aquele é chato. Mas esse meu marido é muito chato. Essa minha mulher é muito chata. Não sei nem como é que eu casei. Assim. Esse meu filho, que coisa horrível. Mas a gente esquece quem é que educou esse filho. Normalmente, se ele é problemático, está certo que ele tem a sua bagagenzinha lá de trás, né? Mas é por isso que a gente esquece as vidas passadas. Porque se a gente viesse sabendo o que aquele outro aprontou para a gente, ou o que eu aprontei para ele nas vidas anteriores, o negócio ia ficar pesado, né? Mas aí, a sabedoria infinita do Criador, não, vamos fazer esse povo esquecer o que já fez para ver se começa mais leve. Aí vem os filhos para a gente educar. Mas aí de vez em quando ele mostra que é egoísta. Ele não quer dividir o brinquedo com o irmão. Aí ele já está mostrando um pouquinho do que ele pretende ser lá quando adulto. O que os pais têm que fazer? Orientar, educar. Não é isso? E muitas vezes esse filho é um inimigo lá de trás. Que eu estou exercitando agora o amor. Por isso que eles vêm pequenininhos, lindos, né? Para a gente olhar para aquela fragilidade, para aquela criança doce, inocente, e começar a amar. E ele vai crescendo e vai mostrando que ele não é só aquela doçura, que ele não é só aquela coisa bonita, que ele tem os defeitos que todos têm. E se eu sou pai ou mãe, qual é a minha obrigação? Educar, dar limite. E dessa forma ele vai mostrando a nossa caminhada, o que fazer. Então nós precisamos estar atentos a todos esses aspectos. Mas nós não vamos aqui fazer uma fala sobre toda essa passagem belíssima do Sermão da Montanha. Nós vamos falar rapidamente esses aspectos, eu quis falar mais detalhadamente porque eles são os mais significativos. Mas ele vai nos falando ao longo dessa caminhada do capítulo 5, do capítulo 6 e do capítulo 7 de Mateus, ele vai nos apontando algumas coisas que a gente precisa ter cuidado. Por que é que você quer tirar um cisco do olho do seu amigo, do outro, se você tem uma trave no seu olho? E você não enxerga a trave que você tem. O que ele quer dizer com isso? Que você primeiro tem que se olhar e não tem que julgar ninguém. Porque na medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Porque quem vai julgar não é o outro, quem vai julgar é a minha própria consciência. Porque as leis divinas estão escritas aonde? Na minha consciência. E é essa consciência que vai estabelecer aquele julgamento. Estou certo ou estou errado naquilo que eu faço a cada dia da minha vida? Nós vamos lá para o Livro dos Espíritos, na questão 919, em que Santo Agostinho mostra de que maneira eu posso ir fazendo um trabalho de me conhecer e de progredir. Ao final de cada dia eu tenho que verificar o que eu podia ter feito pelo outro e não fiz. Tem alguém que eu fiz mal durante o dia de hoje? Tem alguém chateado comigo? E aí lá no Sermão da Montanha Jesus diz que se tem alguém incomodado com você, vai e te reconcilia enquanto estás a caminho com ele. Então aquele companheiro de trabalho, aquele companheiro da casa espírita, que é difícil, que eu não consigo entender, eu chego perto dele, já chega a me arrepia, né? Reconcilia-te enquanto estás a caminho com ele. Porque ele está ali do lado exatamente para isso, com essa finalidade. E aí ele vai dizendo para a gente, não fica se preocupando com o que eu vou comer, o que eu vou vestir.
Não é assim que a gente vive preocupado? E Jesus diz, então, no Sermão da Montanha, que eu não tenho que estar me preocupando com isso. A cada dia já basta o seu mal. Eu tenho que me preocupar em conquistar esse reino dos céus e tudo será dado por acréscimo. Que ele diz assim, as flores, olhai os lírios do campo, não tecem, nem fiam, nem costuram, mas nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles, com tanta beleza, com tanto esplendor. Então ele vai mostrando o que a gente deve dar importância. Não ajunteis tesouros que a traça pode consumir, que o ferrugem vai corroendo, que o ladrão pode levar. Ajunteis tesouros que nem a traça corrói, nem o ferrugem, nem o ladrão levam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Mostrando que as coisas materiais podem ser levadas. Se eu deixo abandonado, ferrugem, não é? Mas se eu conquisto virtudes, se eu sou uma pessoa boa, isso ninguém pode tirar de mim. É um tesouro que ninguém pode tirar de mim. Então esses elementos todos são de extrema importância. E aí a gente vai caminhando e percebendo quanta beleza existe nesse sermão tão lindo. Quanta coisa eu posso olhar e estabelecer os elementos. E nós não podemos esquecer de uma coisa de grande importância. É no Sermão da Montanha que ele nos ensina a orar. Ele nos ensina a estabelecer essa comunhão com o Pai. Coisa que muitas vezes Jesus faz ao longo da sua caminhada. Quantas vezes o Evangelho nos diz que Jesus se afastou em silêncio? Para quê? Para estabelecer esse contato com o Pai, com o Criador. E aí ele diz como? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino, esse reino dos céus. Ocupa o nosso coração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente não quer, normalmente, quando a gente olha assim, Pai, me dá isso, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo. Né? Seja feita a tua vontade. Porque a gente sabe que a vontade do Pai é o melhor para nós. O que é que Maria disse para o anjo Gabriel no momento em que ele chegou e disse que ela iria receber uma criança no ventre, que ela deveria chamar de Jesus e que viria a ser o Messias tão esperado pelo povo hebreu? Ele diz, eis aqui a serva, faça em mim a vontade do Pai. É o que nós devemos fazer. É isso que quer dizer, seja feita a tua vontade. Na terra, no céu, comigo, com o outro que eu amo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O alimento de cada dia, aquilo que é necessário para nós. Mas não só o pão que alimenta o corpo, mas o pão da alma, que são as orações, que são as ações boas. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas em tentação, mas livra-nos do mal. Ele então nos ensina nesse momento a estabelecer a relação com o Criador. E ele diz que isso a gente deve fazer no silêncio do nosso quarto,
quer dizer, não é um espaço, meu quarto fechado. Não. É na quietude interior do nosso coração, no silêncio de todas as nossas inquietudes, né? Não tem momento que a gente está inquieto, ansioso, sofrendo, quase entrando em desespero. O que ele pede é que a gente se aquiete. Confie nele. Seja feita a tua vontade. Porque a gente sabe que nada acontece no universo sem a permissão dele. Nada acontece. Então, se a gente confia nesse Pai que é amor, o que é que ele diz para nós? É confiar. Então, confiar, e aí vai aquietando o coração. Esse contato pela oração finaliza isso. E aí, lá no final do capítulo 7, no finalzinho do Sermão da Montanha, ele pega e diz: aquele que ouve essas minhas palavras e põe em prática é considerado como o homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. E vem as enchentes, vem as tempestades, vem os ventos, os tufões, mas a casa foi edificada sobre a rocha, sobre fundações seguras. E nada acontece com a casa, ela se mantém firme. Ele está falando da casa que a gente constrói, ou dessa casa construída pela fé, pela confiança na vontade do Pai? Porque aí os problemas de fora, as questões difíceis não nos abalam. Porque eu confio que tudo que acontece é uma necessidade minha. Se vem a dor, se vem o sofrimento, se eu sei que eu sou um espírito em evolução, se eu sei que eu já vivi outras vezes e cometi erros, muitas vezes erros graves, o que eu estou passando de dificuldade hoje foi plantado por quem? Por mim. Pelos meus erros, pelos meus equívocos. E o Pai não quer que nenhuma das ovelhas se perca. Como é que ele vai trazer de volta essa ovelha que saiu do rebanho? Muitas vezes é a dor que vai buscar essa ovelha. É o sofrimento. Quando passado esse momento de dor, de sofrimento, que a gente passou com resignação, com fé, nós estaremos maiores, mais fortes, prontos para enfrentar novas situações. E ele diz: aquele, porém, que ouve essas palavras e não as pratica, não põe em prática esses ensinamentos, é considerado como um homem insensato, que construiu a casa sobre a areia. A gente sabe o que acontece com uma casa construída sobre a areia. Não sabe? A gente sabe que quando constrói uma casa sobre a areia, ela começa a afundar. E se vem a enchente? E se vem os ventos fortes? As tempestades? A casa cai. E será grande a sua perdição. Então ele mostra o caminho, que é fazer aquilo que ele ensina. E mostra o que acontece com quem faz e o que acontece com quem não faz. E aí, no final, aqueles que ouviram esse discurso de Jesus ficaram admirados, porque ele falava como quem tem autoridade. É o último versículo do capítulo 7 de Mateus. Ele falava como quem tem autoridade. O que significa isso? Porque aquilo que ele falava, ele fazia.
É isso que dá autoridade para as nossas ações. A maior parte das pessoas que a gente vê faz aquilo que diz, principalmente se diz que faz o bem, se diz que é um verdadeiro religioso. Nem sempre nós conseguimos fazer aquilo que nós dizemos. Porque isso também não é uma coisa tão fácil. Isso é um exercício que nós vamos conseguindo conquistar aos poucos. O próprio Paulo, que foi aquele apóstolo que divulgou a mensagem cristã, que Jesus foi buscar na entrada da cidade de Damasco, para onde ele estava se dirigindo, para quê? Para perseguir os cristãos. Mas ele sabia que esse homem era um homem justo. Ele fazia aquilo porque ele acreditava que aquilo era o melhor. Mas ele foi buscar e começa questionando: Paulo, ou melhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele é tomado por essa presença do Cristo e transforma a sua vida. Transforma a sua vida. Em uma das suas epístolas, que ele escreveu cartas às várias igrejas que ele foi iniciando ao longo da sua jornada, uma jornada que ele passou anos viajando ao redor de todo o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, que banha a África, o sul da Europa, uma parte da Ásia. Ele viajou 16 mil quilômetros, andando, não foi de carro, foi andando. 16 mil quilômetros é eu pegar e sair daqui de Belém, ir até Porto Alegre, voltar para Belém e voltar para Porto Alegre. Isso dá 16 mil quilômetros. É fácil? E ele dizia: por que é que o que eu quero não consigo fazer, e o que eu não quero eu faço? Exatamente por compreender que nós temos o contato, nós temos o Evangelho, nós temos o Livro dos Espíritos, nós temos todo o ensinamento trazido por Jesus, mas por enquanto ele só está aqui. A gente precisa trazer para cá, do coração, para compreender esse sermão da montanha e trazer para cá, para as mãos, para fazer obras com as mãos, para benefício de todas as pessoas. Porque o conhecimento da vida de Jesus, que é o nosso modelo e guia, ele é um talento que nos foi dado pelo Pai. E lembrando a parábola dos talentos, o que é que tem que fazer com esses talentos? Multiplicar esses talentos para benefício de todos aqueles que caminham comigo. Essa é a finalidade. Então não é só com a cabeça que eu vou conseguir compreender o Sermão da Montanha. É necessário que ele venha para o coração. E daqui do coração ele se espalhe. O que o coração faz? Ele bombeia sangue para todas as partes do corpo, não é? Então do coração tem que vir para as mãos, tem que vir para os pés, para que eu caminhe com os meus pés em direção àquele que sofre, aquele que pede ajuda, aquele que está triste, aquele que está doente. É para isso que ele nos trouxe o Sermão da Montanha, para que nós transformemos a nossa vida e transformemos ao nosso redor aqueles que caminham conosco, para que eles também tenham confiança em Deus e acreditem em Jesus como nosso modelo e guia. Muito obrigado. Pai de amor e de misericórdia, muito obrigado por essa noite maravilhosa de aprendizado
que aprendemos aqui com a explanação do nosso amigo Fernando. Muito obrigado pela espiritualidade amiga, que veio aqui nos acalentar com esse conhecimento, Pai. Que nesse instante seja ministrado um passo espiritual a cada um de nós, restaurando nossas forças, nossa coragem, para que possamos voltar para os nossos lares, num clima de muita harmonia, muito equilíbrio e muita paz. Abençoa também os que estão passando nesse momento dessa Covid, onde quer que esteja um sofrimento. Derrama teu amor, a tua harmonia e a tua doce e santa paz. Muito obrigado, bom Deus, por tudo. E ajuda que na próxima semana possamos estar aqui no mesmo horário para dar continuidade a mais uma reunião de estudo. Muito obrigado a todos. E assim seja.